Boa tarde. Hoje a gente vai ver a redação Nota 1000 do Enem de 2019. Vamos ver um modelo com um projeto de texto. Eu vou explicar aqui no próprio redação já o projeto de texto e vou mostrar para vocês já na redação. Por exemplo, nós temos aí, democratização do acesso ao cinema no Brasil. Esse foi o tema da redação de 2019. Vocês devem observar as palavras que tem aí: democratização, acesso, cinema e Brasil. Então, vocês têm que falar em algum momento dessas 4 palavras que nós estamos vendo aí. 4 não, 5. Democratização, acesso, cinema, Brasil. Nessa parte verde que nós vimos aí, fala de um filme. Mas vocês poderiam falar, neste caso aí também, de qualquer outro assunto, de uma frase, de uma lei, mas neste caso eles escolheram os filmes, e esse filme ele colocaram assim: de modo ficcional, o filme Cine Hollywood retrata o impacto positivo do cinema no cotidiano das cidades, dada a sua capacidade de promover o lazer, socialização e cultura. Então, vocês viram aí um pequeno relato sobre o filme. Aí, logo em seguida, eles fizeram um ponto e colocaram, continuando aí no ponto a seguir, a palavra entretanto, que dá a ideia de oposição. Quando a gente vê entretanto, a gente já se prepara que ele vai discordar que o Brasil não é tudo isso que tem no filme, porque o filme aí ele chegava no cotidiano da cidade, mas vocês sabem que nem todas as cidades têm filmes, tem cinema. Então, por isso que ele já vai discordar quando ele diz assim: entretanto, na realidade, tais benefícios não atingem toda a população brasileira. Então, ele fez uma afirmação quando ele disse que nem todo mundo tem acesso, nem todo mundo atinge essa população, porque tem cidades que não tem. Quando ele diz haja vista, você pode usar uma outra palavra, tipo porque ou pois. Você agora vai justificar o motivo que leva a não existir esse cinema em toda a população brasileira, quando ele diz assim: haja vista a elitização dos meios cinematográficos e a falta de infraestrutura adequada aos cinemas. Quando eu coloquei isso aí, D1 e D2, quer dizer, esse argumento, primeiro, a elitização dos meios cinematográficos, seria no primeiro desenvolvimento 1, e falta de infraestrutura adequada nos cinemas seria o D2, que é o desenvolvimento 2, existentes. Agora, nessa partezinha vermelha, ele vai fazer um comentário e ele vai introduzir o tema que não foi introduzido ainda. O tema dessa redação vai surgir no finalzinho do parágrafo. Diz assim: sendo assim, urge análise e a resolução desses entraves para democratizar o acesso ao cinema no Brasil. Quando ele coloca democratizar o acesso ao cinema no Brasil, vocês estão vendo que aí o tema está todinho, porque o tema era democratização. Ele só pegou o substantivo e transformou num verbo. Democratizar. Democratizar o quê? O acesso. A quem? Ao cinema no Brasil. Bom, gente, agora depois que nós fizemos a introdução, vai se fazer o desenvolvimento. Mas antes disso, como essa é uma oficina de redação, eu quero que vocês tentem reproduzir, nesse lugar verdinho, colocar uma informação diferente e fazer um comentário aí se existe o que vocês terminaram de dizer ou se não existe. Porque se a realidade for igual a informação que você colocou, você coloca paralelamente a isso, paralelo a isso, ou igualmente a isso, né? Da mesma forma também, não é? Aí você coloca a informação que se for igual a que você terminou de citar. Nessa daqui nós vimos que ela era diferente, que ela disse que tinha um filme que fazia parte do cotidiano das pessoas. Aí ela discordou lá no segundo, porque nem toda pessoa tem esse cotidiano, nem toda pessoa tem acesso.
Nesse caso, vem uma opinião contrária, mas às vezes dá certo. Eu vou falar aqui de uma redação, o desafio no combate à pobreza menstrual no Brasil. Isso aí, naquele primeiro tema que nós vimos, que foi de 2019, era um tema positivo, que era a democratização do cinema no Brasil. Então, democratizar o cinema não é ruim, é coisa boa. É dizer que todos os brasileiros teriam direito de assistir a cinema. Já esse tema que eu coloquei aqui, os desafios no combate à pobreza menstrual no Brasil, esse aqui não é coisa boa, é ruim. Fala-se de pobreza, combater uma pobreza menstrual no Brasil. Então, para isso, você tem que trazer alguns conhecimentos de outras áreas. Eu trouxe aqui uma opinião de uma autoridade. Aqui nós diz assim, ó, de acordo com a antropóloga Miriam Gaudenberg, o termo nascido da França pode ser definido como falta de acesso são somente os itens básicos da higiene durante o período de menstruação, mas também a falta de informação, dinheiro para comprar um absorvente e principalmente falta de apoio. Então, aqui neste primeiro momento, aqui nós já vimos algumas coisinhas aí. Nós vimos informações que tem aí que dá para você tirar o argumento. Você pode dizer que essa pobreza menstrual, de acordo com a antropóloga Miriam Gaudenberg, foi nascido na França, quer dizer, veio da França, não precisa ser igual o que está escrito, né? E ele é definido como uma falta de acesso, não somente os itens básicos da higiene durante o período de menstruação, mas também outras questões como a falta de informação, dinheiro para comprar um absorvente e principalmente falta de apoio. Mas você só basta colocar 2 aí. Aqui eu também tenho outra informação aqui, segundo Miriam, você pode dizer, segundo Miriam, antropóloga Miriam Gaudenberg, em cada 4 meninas do Brasil falta aula por não possuírem absorventes. E dessas, 50% nunca falaram sobre o assunto na escola. Você pode falar, e aí você pode dizer, isso é uma da realidade brasileira. Aí depois coloca, isso é uma realidade brasileira, faz a afirmação, né? Igualmente a realidade brasileira. E já é essa informação ela é verídica, não é mentira, é uma verdade. Eu trouxe duas informações sobre essa antropóloga e eu trouxe aqui também outras informações que você pode usar qualquer uma delas. De acordo com a Organização das Nações Unidas, o acesso à higiene menstrual é tido como um direito e dever a ser tratado como questão de saúde pública e de direitos humanos. Aí essa que você pode colocar lá no começo da sua redação. Porém, essa realidade não é observada no Brasil. Aí depois você coloca aquelas 2 informações. Aí depois, na opinião da doutora, você pode colocar essa opinião da doutora lá nos seus argumentos, lá no desenvolvimento. No Brasil, 1 em cada 4 adolescentes não possui um absorvente durante o período menstrual. Então, você pode usar como argumentos questões econômicas e falta de informação. Então, você pode usar esses dois argumentos se você quiser. Que aí você vai usar, você pode usar assim, você pode usar desse jeito, olha. Como o tema é democratização, como o tema é o desafio do combate, aí você pode colocar, sendo assim, urge uma análise e a resolução desses entraves para democratizar
ou para o combate da pobreza, né? Ou esses são os desafios no combate à pobreza menstrual no Brasil. Então, você pode usar outras frases diferentes. Você pode usar diferente, né? E antes você pode colocar aí que, como 2 motivos que com a realidade que tem. E isso é de acordo com a Organização Mundial da Saúde, que esse serve como... Gente, vocês podem decorar e aprender algumas frases dessa aqui da Organização das Nações Unidas, colocando com letra maiúscula, que é a ONU. E você pode dizer, ó, de acordo com a Organização das Nações Unidas, a ONU, o acesso à higiene menstrual é tido como um direito e deve ser tratado como uma questão de saúde pública e de direitos humanos. Você pode colocar essa informação aí lá no início. Aí depois, porém, aí você pode usar algumas frases daquela redação que eu terminei de citar para vocês. Então, vamos lá no outro aqui. Eu também coloquei outra informação. Lançado em 2018, Padman, Homem Absorvente, é baseado na história real de Arunakalan Muruganathan, um homem indiano de família pobre que inventou uma máquina de fabricação de absorventes de baixo custo, ajudando muitas mulheres e solucionando a saúde pública da Índia. Então, uma informação também que eu trouxe para vocês, que como a questão financeira, você pode falar disso, e aí pode também falar que essa solução poderia ser trazida para o Brasil para solucionar os problemas das mulheres mais pobres do Brasil, que têm mais dificuldade financeira. Vencedor do Oscar do melhor, aí tem aí de um curta metragem, que é o Absorvente, o Tabu. Então, também é um filme, um documentário curto que falava que esse absorvente que é um tabu, que vocês sabem que as questões íntimas das pessoas, as pessoas no nosso país, existe ainda muitos tabus. Eu não sei se acontece com vocês, meninas, mas as mulheres costumam ter vergonha até de comprar absorvente no supermercado. Muitas delas ficam meio constrangidas de comprar absorvente. Então, e muito mais de falar que precisa de absorvente, ou de falar para alguém que está menstruado. Então, essas questões ainda são tabus. Nosso país é assim, nós temos esse tipo de educação. E agora mesmo eu estou falando desse assunto para vocês, mas eu acredito que para muita gente ainda é constrangedor falar desse assunto dentro de uma sala de aula. Então, são tabus. E aí tem esse vídeo, né, que aqui nós temos. Ó. Você já viu falar sobre pobreza menstrual? A pobreza menstrual, também chamada de precariedade menstrual, é o termo dado à falta de acesso a produtos para manter uma boa higiene no período da menstruação. Porém, esse termo não se resume à falta de dinheiro para comprar produtos de higiene menstrual adequados. O termo denuncia uma pobreza global da falta de acesso à água, saneamento básico, desigualdade social. Já mencionei aqui em 2 colunas anteriores, como sempre, as situações sociais. E já vi falar em jornais, não sei se você já ouviu falar, que essa pobreza menstrual não está só relacionada à questão de você usar o absorvente, mas vocês que são meninas sabem que geralmente as mulheres, quando estão menstruadas, elas querem estar tomando mais banhos, e para isso precisa de um lugar apropriado. Então, tem muitas mulheres que não têm nenhum banheiro, principalmente as mulheres que moram em rua, e como é a dificuldade, como é que elas vão trocar um absorvente se é uma coisa íntima e que tem que ser num local mais reservado, e que elas precisam tomar um banho. Então, aí são situações difíceis, e essa pobreza menstrual aí não está se relacionando apenas à falta de absorvente, mas também as questões de água para tomar banhos,
um local para você fazer a troca do absorvente, que tem que ser reservado, no meio da rua não pode, que as pessoas ficam constrangidas de fazer isso. Então, vamos ver agora o desenvolvimento daquela redação que eu coloquei essa partezinha aí, mas agora nós vamos ver o desenvolvimento da redação, o desenvolvimento 1 da redação lá que nós vimos lá, que era sobre o cinema. Quando vocês viram que um dos motivos que ela considerou que o cinema não era democrático no Brasil foi a elitização dos meios cinematográficos. Então, ela colocou assim: a princípio, é lícito destacar que a elitização dos meios cinematográficos contribui para que muitos brasileiros sejam impedidos de frequentar a sala de cinema. Então, aí ela fez uma afirmação dizendo que essa elitização é um dos responsáveis por muitos brasileiros não frequentar. Porque quando se fala de elitizar, é porque geralmente a sala de cinema, elas vão estar sempre nos shoppings, nos lugares que a elite que frequenta, que as pessoas mais simples, mais modestas, de periferia, jamais entram num shopping e vão ter condição de ir ao cinema. Então, a elitização começa por aí já. Aí contribui com muitos brasileiros sejam impedidos de frequentar as salas de cinema. Aí, ponto, isso posto, você pode ter dito isso, segundo o filósofo em inglês Nike Condray, em sua obra Porque a Voz Importa, a sociedade neoliberal odierna tende a silenciar os grupos menos favorecidos, privando-os de muitos de comunicação. E por isso é indubitável que a localização dos cinemas em áreas mais pobres e o alto valor dos ingressos configuram uma tentativa de excluir e silenciar os grupos periféricos, tal como discute Nike Codrin. Nesse viés, poucos são os indivíduos que desfrutam do direito ao fazer e à cultura promovida pela cinematografia, o qual está previsto na Constituição e deve ser garantido a todos pelo Estado. Então, você viu aí esse comentário sobre a questão da elitização. E ela diz que o qual está previsto, porque sabe que está dentro da lei da Constituição brasileira, dizendo que é um direito garantido, o direito a lazer e cultura. Porém, aqui nós vimos que esse direito não é garantido. Outra informação que nós temos é o seguinte: ademais, vale postular que a falta de infraestrutura adequada para todos os cidadãos também dificulta o acesso amplo aos cinemas no país. Que aí é a questão da estrutura, que é o local que tem a sala de cinema. Embora a acessibilidade seja um direito assegurado pela Carta Magna, no caso da Carta Magna ele está se referindo à Constituição brasileira, e os cinemas dispunham de lugares reservados para cadeirantes, não há intérprete de Libras para as telas e a configuração das salas, pautadas em escadas. Não auxilia o deslocamento de idosos e portadores de necessidades especiais. À luz dessa perspectiva, é fundamental que haja maior investimento em infraestrutura para que todos os brasileiros sejam incluídos nos ambientes cinematográficos. Então, vocês viram aí que ele já está falando da falta de infraestrutura, tanto a questão dos filmes que não é intérprete em Libras, porque aí as pessoas que têm dificuldade que não têm audição, os surdos e mudos,
eles não vão conseguir ouvir o filme, que não tem o intérprete de Libras. E também o outro problema são as escadas, que muita dificulta, por exemplo, uma pessoa que é portador de um cadeirante ou então um idoso, ele não pode chegar até o local. Então, por isso, a falta de acessibilidade também seria isso. Que ele está se referindo que aí é a questão da infraestrutura, que não está adaptado para todos, para toda a população. Agora vamos ver a conclusão. Se vocês viram que teve dois problemas, um foi a questão da elitização, porque as salas de cinema ficam mais nos grandes centros, e também a questão da infraestrutura. Então vai ter que resolver os dois problemas para tirar nota máxima na competência 3. Portanto, diante dos desafios supramencionados, é necessária a ação conjunta do Estado e da sociedade para mitigá-los. Então, ele colocou aí já 2 agentes, mas lembrando, só vale como se fosse um. Nesse âmbito, cabe ao poder público, o poder público está se referindo ao Estado, na figura do Ministério Público, em parceria com a mídia nacional. Gente, eles consideram que o Ministério Público aí está correto, mas o Ministério Público não tem esse papel, não. Quem tem papel de fazer cultura não é o Ministério Público, é o Ministério da Cultura, que hoje não existe, mas tem a Secretaria de Cultura. Parceria com a mídia nacional. Desenvolver campanhas educativas por meio de cartilhas virtuais e curta-metragens a serem vinculadas nas mídias sociais, a fim de orientar a população e as empresas de cinema a valorizar o meio cinematográfico e ampliar a acessibilidade das salas. Aí resolveu o problema da infraestrutura. Por outra vez, as empresas devem colaborar com a democratização do acesso ao cinema pela cobrança de valores mais acessíveis e pela construção de salas adaptadas. Feito isso, o Brasil poderá garantir os benefícios de cinema a todos, como relata o filme Cinema Hollywood. Bom, a gente concluiu aqui, tem o texto de apoio que eu vou colocar ele em slide para vocês lá E tenham todos um bom dia.